Nesse último vídeo sobre conceitos básicos, a gente vai falar sobre uma questão bastante importante, que são os modelos de apoio em vigas, né? Conhecer esses modelos é importante para saber como é que a gente faz o cálculo, né, de qual que é o momento máximo que essas vigas vão estar suportando nas diversas situações aí, né? Então, fechando essa parte de conceitos, a gente entrará na próxima etapa no cálculo das tensões, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos entender essa questão dos apoios em vigas. Então, na maioria dos problemas, né, que vai envolver componentes sujeitos à flexão, a gente vai conseguir resolver adotando um modelo de viga apoiada, né? Então, existem vários tipos de apoio, a gente vai ver alguns dos principais, né? Então, nesse curso, a gente vai avaliar com um pouquinho mais de profundidade o modelo de viga engastada, em que eu tenho uma barra, uma viga presa solidariamente a uma parede, né, ou alguma coisa fixa, então ela está grudada, né, num apoio fixo, numa parede, por exemplo, né? E tem o modelo de viga apoiada, né? Ela pode ser apoiada de maneiras diferentes e eu tenho uma força que está aplicada transversalmente aqui no eixo longitudinal dessa viga. Tá? Então vamos estudar esses dois modelos e como que a gente calcula qual é o esforço máximo que essa viga está suportando, né, a partir da aplicação desse esforço, dessa força aqui, tá bom? Então é o seguinte, né, primeiramente, né, para a gente começar a entender, né, o que são apoios, né? Apoios são componentes ou partes de uma estrutura que impedem seu movimento, né, em uma ou mais direções. Né? Então vamos ver quais são as possibilidades. Né? Então essa figura, esse desenho esquemático aqui, ó, eu tenho uma viga, né? E nessa viga ela está apoiada sobre dois trilhos aqui, ó, tá? Trilhos em I. Então, pelo fato de estar apoiado, eu tenho uma reação. Né? Então, se eu tiver uma força ou carga, né, aplicada em algum ponto dessa viga, né, esses meus apoios vão me fornecer uma reação para que o sistema esteja em equilíbrio. Né? Então, a soma das forças puxando essa carga para baixo vai ser igual à soma das forças de reação na direção para cima, né, aplicadas nesse trilho aqui para que o sistema esteja em equilíbrio. Tá? Então, esses apoios eles vão poder estar limitando a translação horizontal, ou seja, impedindo que esse trilho se desloque para a direita ou para a esquerda. Né? Ou o apoio pode estar impedindo a translação vertical, ou seja, o trilho subir ou descer. E esse apoio pode estar impedindo a rotação desse trilho, né? Subindo uma parte ou subindo outra. A rotação no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, os apoios eles podem estar impedindo qualquer uma, né, dessas três movimentações aqui. Né? Então, vamos ver como é que se classificam os apoios. Nessa figurinha esquemática aqui, ó, eu tenho uma classificação entre apoio móvel, apoio fixo e engaste. Tá? Vamos ver como é que representa, o que significa cada um deles. No apoio móvel, né, eu posso ter, né, o movimento tanto de translado horizontal, né, como movimento de rotação em torno do apoio. Né? E a força de reação é exclusivamente aí na vertical. Um exemplo disso são os apoios de ponte. Né? Vocês sabiam que as pontes, né, aquelas lajes, aquelas vigas de concreto, elas são simplesmente apoiadas com um apoio móvel em cima de pilastras. Né? Então, se, por exemplo, eu aplicar uma força na horizontal, essa minha ponte, né, essa minha viga de concreto, ela vai poder se movimentar para a direita ou para a esquerda. Da mesma forma, se eu aplicar um momento fletor aqui nessa ponte, ela vai poder suspender, eu vou poder separar, né, essa viga dessa pilastra aqui. Ó, tá? Então essa é a característica do apoio móvel. O apoio fixo é aquele em que só permito a rotação, né, no sentido horário ou anti-horário com relação ao apoio. Né? Um exemplo típico é a gangorra. Né? Esse aqui é o ponto de apoio. Vocês vejam que eu não consigo fazer
com que as cadeirinhas se desloquem para a direita ou para a esquerda. Eu só consigo fazer as cadeirinhas girarem em torno desse apoio aqui, ó, desse ponto de apoio aqui, ó, tá certo? Então, esse aqui é uma característica do apoio fixo. E o engaste é aquele em que eu não consigo movimentar de jeito nenhum a minha viga, né? Ela está grudada no lugar. É um exemplo de uma viga cimentada, incrustada numa parede aqui, né? Eu não consigo movimentar nem para cima nem para baixo, nem para a direita nem para a esquerda, e não consigo girar também essa viga aqui, ó, tá certo? Então essa viga está engastada nessa parede, tá bom? São os 3 modelos de apoio que eu tenho, tá bom? Por que isso é importante? Porque dependendo do modelo, né, o momento máximo, a solicitação máxima que eu vou ter na viga vai ser em locais diferentes e vai ser em magnitudes diferentes, né? Vamos ver como é que isso aí funciona. Então, primeiramente, analisando o modelo de viga engastada, né? Então, como vocês lembram, né, a viga engastada é aquela em que a viga está incrustada, né, em algum apoio fixo aqui, ó, em algum lugar. Pode ser uma parede, pode ser uma estrutura, pode ser uma coluna, né, qualquer coisa fixa, e a viga está rigidamente engastada, presa nesse apoio aqui, ó, tá? Como é que funciona? Então aqui nessa figurinha a gente vê um exemplo, né? Nessa foto de uma prancha, né? Tem uns piratas ali, né? Essa prancha, né, do navio é um exemplo de viga engastada, que ela está presa no navio aqui e solta completamente na outra extremidade, né? Então esse modelo de viga engastada, ela é totalmente fixa em uma ponta e a outra ponta é livre, né? Sem apoio nenhum. Nesse modelo de viga, o momento fletor é máximo, né, no ponto de engastamento da viga. No caso dessa figurinha aqui, é na união com o navio, e nessa figura esquemática, o local onde existe a solicitação máxima, as tensões máximas, são exatamente no ponto de engastamento aqui, ó, da viga com o meu ponto fixo aqui, ó, na minha parede, a minha pilastra, a minha coluna de ferro aqui, ó, tá? A gente pode usar esse modelo de viga, por exemplo, para calcular a tensão máxima no ponto de engastamento. Então, esse aqui, ó, né, é o ponto da viga, onde está o cursor aqui do mouse, né, é o ponto da viga em que a solicitação vai ser máxima. O momento vai ser o momento máximo e a tensão vai ser a tensão máxima na viga. A gente vai ver como é que é a fórmula mais a seguir aqui, ó. Tá bom? E vocês estão lembrados, né? Que a gente calcula o momento, né? Momento é a multiplicação da força pela distância com relação ao ponto e o ponto de aplicação da força. Nesse caso aqui, né? Nesse ponto, que é o ponto de máximo esforço, né? De momento fletor máximo, o momento nesse ponto aqui é exatamente igual à distância D multiplicado pela magnitude da força F aqui, ó. Que é aquela equação que a gente viu anteriormente ali, ó, no vídeo anterior. Legal, gente, né? Que mais? O momento fletor ele é calculado, então, como eu disse, né, pela multiplicação da força, né, pela distância até o ponto de aplicação da força, né? Então, do ponto de aplicação da força ao ponto de engastamento, esse é o valor do momento fletor. Então, quanto maior a distância, né, do ponto de aplicação dessa força, maior vai ser o momento fletor. Se essa força fosse aplicada aqui, por exemplo, na posição intermediária, né, da que ela está nessa figurinha, o momento fletor seria menor nesse ponto de engastamento. Deu para compreender isso, gente? Legal. Então, alguns exemplos, né? Então, se eu tiver uma viga engastada, né, e uma força de 10 newtons aplicadas num ponto a 100 milímetros de distância do ponto de engaste, como é que eu calcularia o momento fletor? O momento fletor, então, seria a força, F, vezes a distância entre o ponto de aplicação da força ao ponto de engastamento, que é esse aqui. Substituindo os valores, eu tenho que o momento fletor nesse ponto de engaste vai ser 1000 newton vezes milímetro. Então, a unidade de medida de momento é uma unidade de força vezes uma unidade de comprimento. Nesse caso, é 1000 newton milímetro. Tá?
Vamos dizer uma outra situação. Vamos dizer que essa força esteja de 10 newtons esteja aplicado não em 100 milímetros, mas esteja aplicado num ponto a 50 milímetros longe do ponto de engastamento aqui, ó. Então o momento fletor vai ser calculado pela mesma fórmula. Substituindo os valores, eu tenho que o momento fletor é 500 Nm. Ou seja, se eu tiver uma distância que é a metade da distância original aqui, o momento fletor também vai ser a metade. Tranquilo, gente? Bem simples, né? E no modelo de viga biapoiada? Né? O modelo de viga biapoiada é um pouquinho diferente, tá? Muitos problemas reais, né, eles são resolvidos a partir desse modelo de viga biapoiada, tá? Esse aqui, então, é o desenho esquemático de uma viga biapoiada. Ela é apoiada, né, com um apoio fixo aqui na direita, né, e um outro apoio aqui na esquerda, né? Sendo que se a força está sendo aplicada aqui no meio, né, se isso aqui é uma distância L, a distância entre os apoios, a distância aqui é L sobre 2, tá bom? E para me ter um sistema em equilíbrio, né, se eu tenho uma força F aplicada aqui de cima para baixo, né, eu tenho uma reação aqui no meu apoio, né, que é exatamente igual, né, a soma dessa reação com essa reação tem que ser igual a F, ou seja, nessa reação aqui eu tenho F sobre 2 e nessa direita eu também tenho F sobre 2. Vamos ver isso aí mais à frente. O momento fletor máximo, ele ocorre no centro da viga, então nesse modelo de viga biapoiada, né? Quando eu tenho uma força concentrada exatamente no centro da viga, né, o momento fletor máximo vai acontecer exatamente no centro da viga, né, gente? Então, olha só, existem N possibilidades diferentes, né? A gente está falando aqui da força aplicada no centro, né, dessa viga. Né? Para complicar um pouquinho, eu poderia ter uma força deslocada do centro, mais à direita, mais à esquerda. Né? Eu poderia ter uma força não concentrada, mas uma força distribuída. Eu poderia ter várias forças aplicadas em pontos diferentes. Tudo isso complicaria um pouquinho mais o cálculo do momento fletor máximo aqui, ó, né? Mas para esse curso introdutório, que a ideia é vocês entenderem os conceitos iniciais, básicos, né, dessa disciplina, a gente vai considerar esse modelo mais simples, ou seja, uma força concentrada no centro da viga. Né? Se alguém for fazer engenharia civil, arquitetura, alguma outra especialidade aí ou profissão, né, na área de exatas, vai poder estar estudando casos mais complexos aí, tá bom? Então, no nosso caso, o momento fletor máximo, desse caso aqui, ele acontece no centro da viga, tá? Sendo que a reação em cada um dos apoios é exatamente igual a F sobre 2. Somando as reações, né, de baixo para cima, elas são iguais ao esforço de cima para baixo para que o sistema esteja em equilíbrio, certo? Segundo a segunda lei de Newton. Nesse caso, gente, né, o momento máximo que vai acontecer no centro da viga vai ser igual, né, o esforço F sobre 2 multiplicado pela distância L sobre 2. F sobre 2 multiplicado por L sobre 2 é igual a F vezes L sobre 4. Tá bom? Então, esse aqui é a magnitude do momento máximo nesse modelo de viga biapoiada com uma força concentrada aí aplicada no centro dessa viga. Tá? Momento máximo é igual a F vezes L sobre 4. Tá bom? Sendo que L é a distância entre os apoios. Tá bom, gente? Né? E F vai ser a força aplicada, concentrada no ponto central dessa viga. Tá? Legal. Vamos ver se, né, vamos resolver um exercício para ver como isso é relativamente simples. Né? Então, a gente está vendo aqui na figurinha um modelo de viga biapoiada, certo? Com uma força concentrada e aplicada no centro da viga. Tá? Então se pede, calcule o momento fletor máximo atuando na viga biapoiada, mostrada na figura, com uma distância de 100 milímetros entre os apoios. Então L é igual a 100 milímetros. Considerando uma força concentrada aplicada no centro da viga de 500 newtons. Então como é que a gente calcularia esse momento fletor máximo? Os dados do problema: força 500 newtons,
L, que é a distância entre os apoios, 100 milímetros, qual que é o momento fletor máximo. Então a gente já viu, né, que a fórmula nesse modelo de viga, momento fletor máximo é F vezes L dividido por 4. Né? A gente já sabe, né, que a gente viu anteriormente, que nesse modelo de viga, biapoiada, com uma força concentrada aplicada no centro da viga, né, o momento máximo acontece exatamente no centro da viga. Né? Então aqui, aplicando essa fórmula, só substituir, porque eu já tenho F, já tenho L. Substituindo aqui, eu chego que o momento fletor máximo, que acontece no centro dessa viga, é 12.500 newton vezes milímetro, que é a unidade de momento fletor. Beleza, gente? É bem tranquilo, né? Olha só, gente, que interessante. Isso aqui é um ensaio de carga em uma viga biapoiada. Então, quando na construção civil, né, é requisito obrigatório, a gente, quando está desenvolvendo um projeto, desenvolvendo um material, é fazer esse tipo de ensaio, né, em que se aplica uma força, né, no centro da viga e se vê qual é a deflexão, qual é a tensão que ele aguenta, tudo mais. Então, aqui nessa figurinha a gente percebe a deformação ocorrida na viga em função desse esforço. E para fazer um spoiler, né, para quem, como eu disse, for fazer um curso de engenharia ou um curso de arquitetura, né, vai estudar coisas como essas aqui. Por exemplo, né, como eu calcular, né, o esforço de uma viga como essa aqui. Né, esse aqui é o MASP, né, o Museu de Arte de São Paulo, né, que é o maior vão livre da América Latina. Né? Vão livre assim, né? Que tem uma viga apoiada aqui, apoiada ali, e tem um espaço entre essas vigas que é bastante grande, maior da América Latina. Então aqui eu não tenho uma carga concentrada no centro da viga, eu tenho uma carga distribuída ao longo de toda a estrutura aqui, ó, né? Ao longo de toda essa viga aqui, ó. Isso é uma coisa, um problema um pouco mais complexo do que esse modelo que a gente vai estar estudando nessa disciplina. Eu vou poder ter outras situações, né, em que eu tenho cargas concentradas em um ponto, cargas distribuídas em uma outra área, cargas com perfil diferenciado, não homogêneo ao longo da minha viga. Então eu posso ter problemas bastante mais complexos. Posso ter cargas variáveis em torno do eixo longitudinal da viga. Isso tudo são coisas que vocês vão aprender, então, são modelos um pouco mais complexos, que quem estiver fazendo arquitetura, engenharia, né, civil, mecânica e tudo mais, vai poder estar analisando em mais detalhes. Então, dei esse spoiler para vocês aí. No próximo vídeo, então, efetivamente, nós vamos utilizar todos esses conceitos que a gente falou nos vídeos anteriores para calcular as tensões nos esforços de flexão, tá bom? Então, de uma vez por todas, a gente vai aprender a calcular e saber como que um elemento mecânico ou estrutural consegue resistir a esforços de flexão. Tá bom, gente? Beleza? Então, até o próximo vídeo.